Oi, gente. Desculpa aí a minha feiura, mas eu acabei de fazer um exercício e me deu vontade de falar aqui algo para vocês. Nessa quarentena foi um grande desafio para mim, porque eu me vi muitas vezes ociosa, me cobrava muito por não estar produzindo, por achar que não estava produzindo. Sempre tive uma vida assim com bastante idas, vindas, saídas, retornos, né? Como ir para a faculdade, voltar da faculdade, ir para a igreja, e vir para casa, ir ao escritório, enfim, dentre outros compromissos que quem é mãe, esposa, sabe que tem, né? E a nossa vida é bem corrida. Comecei a desenvolver algumas atividades e é isso que eu queria falar para vocês hoje. Quando eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube, eu confesso que eu comecei com a cara e a coragem. E eu encarei como um belo desafio. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou passar? O que eu sei? O que de interessante eu já passei, ou eu tenho a falar para as pessoas? Enfim, eu creio que é natural da vida. Em alguns momentos a gente se vê assim, pequenininho, né? Trazendo um pouquinho da literatura. A Alice no País das Maravilhas, ela tem lá aqueles seus momentos que ela se vê pequenininha, que ela encolhe, e os momentos que ela se vê grande. E assim é a gente também. Particularmente, eu me vejo muito assim como Alice, que às vezes a gente se sente pequenininho, mas a gente não pode parar ali. A gente tem que entender que quando nós queremos, a gente pode se agigantar. E eu, particularmente, eu sempre tive uma sede muito grande de fazer sempre mais. É algo muito pessoal e algo que eu trato muito dentro de mim, é isso, essa inquietação constante de nunca ser o suficiente o que eu faço. Quantas vezes a gente se pega tendo uma análise negativa de você, sabe, de si próprio? Porque se a gente ficar se cobrando o tempo todo e nunca tá bom, e você precisa ser mais, você precisa produzir mais, você precisa, enfim, aquela autocobrança excessiva acaba minando, estressando e tirando a qualidade de vida. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava perdendo aquela qualidade de vida e, consequentemente, eu estava perdendo a minha autoadmiração. Isso é muito ruim, isso é triste, gente. Porque você não se admirar é uma situação que mina as tuas forças, a tua esperança, a tua alegria, né? E nessa quarentena foi o que eu fiz. Eu procurei fazer o que dava para eu fazer, sabe? E aquilo que eu não podia, porque quarentena a gente não podia sair de casa, a gente não podia trabalhar e tivemos que conviver em um único ambiente com as mesmas pessoas e ter paciência, né? Ter sabedoria, aquele jogo de cintura para deixar o ambiente harmônico, né? Sem brigar, sem estresse, né? Porque, enfim, eu aqui em casa são eu, meu esposo e mais 5 crianças, né? De várias idades, de 5 anos aos 19 anos. E são idades, cada um na sua fase, né, com as suas particularidades, e tivemos que aprender a conviver nessa quarentena. E eu tive essa necessidade de caçar algo a mais para eu fazer aqui dentro. Falei, não, deve ter alguma coisa para eu fazer, deve ter algo que eu venha sentir prazer e satisfação para eu estar realizando. E eu comecei a fazer pilates um pouco antes da quarentena. Gostei bastante, até porque eu havia desenvolvido dores lombares já há muitos anos e padecia muito desses episódios de dores lombares. E aí eu comecei a fazer pilates, porém as aulas foram suspensas. E aí como eu fiquei, né, gente? Enfim, comecei a fazer em casa. Falei, não, preciso fazer algo desafiador.
E é nesse ponto que eu queria tocar com vocês. Eu resolvi encarar algumas atividades de pilates junto com yoga. E aí eu comecei a treinar invertida. Gente, eu não recomendo vocês fazerem invertida assim, pá, de uma hora para outra. Mas eu recomendo sim você começar a treinar, você sair da zona de conforto, parar de se ver incapaz, porque trazendo pro lado desse exercício foi algo tão simples, um exercício. Mas foi uma tarefa, gente, que me trouxe um bem-estar tão grande, mas tão grande, que me fez sentir aquele prazer, aquela sensação de autossatisfação. Então, por isso que eu comecei a treinar, a fazer a invertida, que é uma posição do yoga junto com o pilates, que desenvolve o equilíbrio, flexibilidade, a consciência corporal. E é por isso que eu recomendo você, sabe, gente, começar da onde você está, usar os recursos que você tem. Se você está na tua casa, então faça na tua casa. Se você não tem recursos financeiros para realizar tal tarefa, para fazer tal coisa que você acredita que lhe trará um benefício, tanto físico quanto mental, e você se vê numa situação financeira impossibilitada de realizar, poxa, faça com o que você tem, com os recursos que você tem. O importante é você fazer, é você trilhar, é você caminhar, sabe? Viva! O que vocês podem fazer para analisar e conferir a tua potência, sabe? A tua capacidade pessoal. Isso é importante, isso é muito importante. Às vezes pode ser um papo de doido, mas é algo corriqueiro da vida. O ser humano ele precisa ver autocapaz a realizar e a vencer certos desafios. Não repara não, gente, que eu tô aqui do lado de fora, então os sons de vizinhos vai aparecer. Enfim, eu me vi numa situação que eu precisava me autodesafiar. E às vezes a gente vê, né? Mas não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, porque eu não tenho isso, porque eu não tô naquele lugar, porque eu não sou assim. E aí acaba montando um monte de barreiras que você acaba sendo impedida por você mesmo de desenvolver tais tarefas e de você ver o seu progresso. Coloca para si alguns desafios que precisam ser vencidos, mas coloca com coerência, se respeitando, sabe? Respeitando o seu processo, que não vai ser assim do dia para a noite que você vai alcançar, mas respeitando, entendendo que o processo é preciso, é importante que você comece da onde você está e você use os recursos que você tem. Se você quer estudar e você pode, vá. Mas eu quero estudar, mas não tenho recurso financeiro. Tem tantos cursinhos online. É só você ter um pouquinho de paciência, boa vontade, e você vai conseguir encontrar aquilo que você deseja fazer, aquilo que você deseja realizar, porque isso é importante, isso faz parte da nossa existência. E eu creio que nós temos que prosseguir, tá bom? Prosseguir. Eu creio na palavra de Deus, ela é o meu alicerce, ela é a minha rocha. A palavra do Senhor diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, prossiga. Assim como está escrito no livro de Oséias, prossiga e você, com certeza, vai experimentar coisas boas. Só não se veja pequena nem incapaz. Se desafie, sim, com moderação, com respeito, tá bom? Entendendo que é tudo um processo, mas não desista de você. Assim como eu não desisti de mim, às vezes eu fico pensando, eu poderia estar depressiva, poderia ser uma pessoa mal-humorada, de péssima presença, eu poderia escolher viver assim, mas não, eu escolhi viver uma vida leve, uma vida
de autorresponsabilidade, entender que eu sou responsável pela minha felicidade, que a minha felicidade depende de mim, não depende do lugar onde eu estou, ou então das pessoas que estão ao meu redor, mas depende unicamente de mim. E eu tenho um Deus que me ama, cuida e que, graças a Ele, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para crescer e para viver bem. E do mesmo modo é você. Eu creio que do mesmo modo é com você, porque Ele te ama e Ele morreu na cruz, não foi só por mim, foi por ti também. Eu gostaria de deixar essa palavra amiga aqui para vocês hoje. E como eu disse, né, gente, eu nem me preparei, tô aqui toda bagunçada, mas eu creio que é de importância, de grande valia eu deixar aqui essa reflexão para vocês, tá bom? Que vocês podem, não importa qual é a tua idade, não importa qual é a tua cor, enfim, você é um ser de grande potência. E algo que eu li na internet, eu achei muito bonito. Ah, se as estrelas soubessem que elas brilham. E às vezes nós não sabemos como nós brilhamos. E em muitos casos, outros se refletem em você e você nem sabe. Então é importante você prosseguir, você caminhar, você viver bem, porque você exerce uma grande influência aqui na Terra, na vida de outras pessoas, tá bom? Então deixo aqui esse papo, simbora, tá bom? Prossiga e não desista dos teus sonhos. Grande beijo.